Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis, seguindo com o curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Político-Indigenista no Brasil. Neste capítulo 23, tratamos sobre o capitalismo e os instrumentos de ataque aos direitos dos povos indígenas em nosso país. Nesse sentido, apenas uma breve memória do capítulo anterior, quando falávamos das três principais estratégias do capitalismo, dos capitalistas, enfim, para manter e ampliar a renda e a concentração de patrimônio, capital, enfim, seja na forma de dinheiro propriamente dito, de bens móveis, imóveis, ações, enfim, bolsas de valores, dentre outras, né? Essas estratégias, então, adotadas, né, pelo capitalismo, particularmente no modelo neoliberal, mas de forma geral pelo capitalismo, podemos dizer, que falávamos então no capítulo anterior, que era, primeiro, o ataque aos direitos dos trabalhadores da cidade do campo, e aí são, né, diferentes estratégias, retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, a estratégia das privatizações, essa transferência direta de capital dos estados-nação aos grupos privados, né? E a partir disso, né, essa concentração de patrimônio nas mãos desses grupos particulares. E a terceira estratégia que falávamos sobre a questão do controle por parte desses grupos dos territórios para a exploração dos bens naturais e a transformação desses bens naturais em mercadorias e aí a comercialização, evidentemente, dessas mercadorias, né, que tem aí uma alta taxa de lucratividade, portanto, né, de acesso à renda e a concentração de patrimônio por parte desses grupos. Nesse aspecto, e aqui é o ponto central deste capítulo, é importante que tenhamos consciência de que os diferentes instrumentos de ataques aos direitos dos povos indígenas no Brasil, no que tange à questão fundiária, o direito às suas terras tradicionalmente ocupadas, estão todos eles vinculados a essa estratégia capitalista, né, especialmente essa terceira estratégia, né, de apoderamento dos territórios para a exploração, né, dos bens naturais e com isso, né, fortalecer essa perspectiva da acumulação de capital por parte desses setores anti-indígenas, né, que comandam, que coordenam esses ataques. Nesse sentido, então, apenas fazendo algumas referências, né, ao longo aí da última década, mais inclusive, nos últimos 14, 15 anos, né, de ataques permanentes aos direitos dos povos indígenas que a gente enfrenta aqui no Brasil. Desde a PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 215, que essa PEC é do ano 2000, mas a partir ali de 2011 passou a tramitar com mais ênfase na Câmara dos Deputados, né? E foram ali até 2015, 4 anos de intensas mobilizações, né, para evitar a aprovação, né, dessa PEC 215, que já trazia, dentre outros elementos, né, para o texto constitucional, essa tentativa de mudar o texto constitucional para introduzir no texto constitucional a tese do marco temporal
dentre outros instrumentos, né, para dificultar o reconhecimento e a demarcação das terras indígenas e, ao mesmo tempo, facilitar a exploração comercial das terras indígenas já reconhecidas e demarcadas. É nesse contexto também que o próprio Supremo Tribunal Federal, a partir da segunda turma, tomou decisões ali no segundo semestre de 2014, aprovando a tese do marco temporal e aplicando essa tese, né, em processos judiciais relativos a terras indígenas, particularmente Porquinhos, do povo Canela Panhecrá do Maranhão, Limão Verde, do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, Guirarocá, do povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. E também foram ali vários anos de enfrentamento junto ao Supremo e de sensibilização, especialmente junto ao Supremo, né, para evitar, digamos assim, a consolidação dessa interpretação restritiva de direito dos povos indígenas em relação aos seus direitos territoriais. Nesse contexto também está o parecer 001 de 2017 da Advocacia Geral da União, já durante o governo Michel Temer, né, que traz exatamente aí um conjunto de regras para inviabilizar as demarcações, também nessa mesma toada, né, da inviabilização das demarcações e para facilitar a exploração dos territórios. Se situa também nessa mesma configuração, dentro dessa mesma estratégia, como táticas da mesma estratégia, a paralisação absoluta, né, dos procedimentos de demarcação das terras indígenas no período de 2016 a 2022, né, aí nos governos Temer e Bolsonaro, né, que, enfim, paralisaram por completo os procedimentos de demarcação, e a vitória que se conseguiu nesse período foi evitar que houvessem retrocessos, né, maiores que esses grupos almejavam nesse período, e para isso também, né, todos lembram, foi preciso muita mobilização, muita luta dos povos indígenas e seus aliados em todo o Brasil. Também nesse contexto está situada a própria Lei 14.701 de 2023, que tramitou, né, no Congresso, por meio dos projetos de lei, especialmente na Câmara o 490, depois também foi para o Senado, acabou então tendo essa aprovação, né, pelo Congresso Nacional, inclusive com derrubada de vetos, né, que na época foram apresentados pelo presidente Lula, e no final de 2023, então, essa lei foi promulgada e continua vigente, né, até hoje, produzindo efeitos contra, né, evidentemente, os direitos dos povos indígenas, inviabilizando e dificultando as demarcações e facilitando a exploração das terras indígenas. É nesse contexto também que se situa a própria proposta de emenda constitucional número 48 de 2024, que continua aí como uma grande ameaça aos povos indígenas. Também o projeto de decreto legislativo número 717 de 2024, que foi aprovado no Senado Federal e pende ainda de votação na Câmara dos Deputados, mas está aí como uma ameaça que pode vir, né, a ser votada a qualquer momento, enfim, aí nos próximos períodos, né? E, enfim, a PEC 48 também trata da questão do marco temporal, né? O PDL 717 susta os efeitos, né, das homologações das terras indígenas Morro dos Cavalos e Toldo-Imbu, aqui de Santa Catarina, e também o artigo 2º do decreto 1775, que regulamenta exatamente o procedimento de demarcação das terras indígenas. Nessa mesma, ou dentro dessa mesma, como parte dessa mesma estratégia do capitalismo, está a aprovação pelo Congresso Nacional do PL da Devastação, que tramitou sob o número 2159 de 2021, e que teve a lei promulgada com vetos, né, por parte do presidente Lula agora no dia 8 de agosto de 2025, é a Lei 15.190 de 2025. É importante salientar que esses vetos apresentados pelo presidente Lula a essa lei
eles serão submetidos à análise do Congresso Nacional e há um risco, né, uma ameaça, um risco grande de que esses vetos possam ser também derrubados, a exemplo do que aconteceu com os vetos apresentados à Lei 14.701 em 2023. Então, esse conjunto de questões, né, de instrumentos, não se dão de forma isolada, não. Eles são parte desse contexto, né, de avanço do capitalismo sobre os territórios, para o controle dos territórios, para a exploração dos territórios indígenas. E, portanto, o enfrentamento a esses instrumentos precisa também ter essa coordenação, está dentro de um planejamento estratégico que o movimento indígena, indigenista, ambientalista, de direitos humanos, enfim, se congreguem, né, com muita ênfase, com muita força, de forma permanente para continuar imprimindo derrotas a esse projeto genocida, né, que se pretende implementar contra os povos indígenas no Brasil. Nesse aspecto, é importante salientar as vitórias que se conquistou ao longo desse período, né, que fizemos aqui referência, né, a exemplo, por exemplo, da luta contra a PEC 215, a luta contra o marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que resultou numa importantíssima decisão do Supremo em 2023, setembro de 2023, no recurso extraordinário 1.017.365, com repercussão geral contra o marco temporal. Foi esses casos, né, todos eles resultado dessas vitórias, enfim, resultado da mobilização permanente dos povos, intensa, continuada, insistente, né, que os povos implementaram ao longo desse período. Portanto, diante das ameaças que estão postas nesse momento, a própria vigência da Lei 14.701 de 2023, a PEC 48 de 2024, o PDL 717 de 2024, a possibilidade de derrubada dos vetos do presidente Lula à Lei 15.190, né, de 2025, que é esse relativo aos licenciamentos ambientais, né, a própria perspectiva ainda necessária de análise por parte do Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração opostos ao julgamento do recurso extraordinário de repercussão geral, também análise pelo Supremo dos pedidos feitos, né, pela própria PIB e outras organizações, partidos políticos de esquerda, enfim, pela inconstitucionalidade da Lei 14.701, devem, né, ter essas referências das vitórias conquistadas, do método usado pelos povos indígenas para conquistar essas vitórias e reforçar exatamente esse método. E esse método passa necessariamente pela mobilização continuada, permanente, insistente, né, e o resultado, a partir disso, certamente será a vitória, mais uma vez, nesses processos que continuam. E nesse contexto de enfrentamento às ameaças que estão postas na atual conjuntura, como estratégias do capitalismo de embate e combate aos direitos dos povos indígenas, é importantíssimo identificar quem são os sujeitos responsáveis por estes ataques, seja do ponto de vista político, econômico e assim por diante. Mas esse, então, será aí o tema do próximo capítulo. Por hoje são esses as questões principais. Sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix, que está disponível em nosso Facebook, e compartilhando os nossos conteúdos.